Segurança alimentar. Você sabe o que é segurança alimentar? Ela trata de garantir a todos alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente, focando sempre em práticas alimentares saudáveis. Mas é importante perceber que, embora o conceito atual foque apenas nas práticas do consumo dos alimentos, é preciso uma preocupação com aqueles que produzem, o trabalhador. Isto porque a segurança alimentar precisa implicar em processos sociais, políticos, alimentares, econômicos e trabalhistas. Mas se é preciso pensar no trabalhador, como esse processo de produção pode garantir a segurança desse trabalhador para também garantir um alimento saudável? É preciso compreender que existem duas formas de produzir alimentos: as formas convencionais e as formas alternativas de produção. E qual a diferença entre elas? A química utilizada na agricultura. A forma convencional utiliza-se de agrotóxicos, já a forma alternativa não. Mas e daí? Você sabe o que significa agrotóxico? Agrotóxicos são os produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos biocidas, ou seja, que matam organismos vivos, como insetos, pragas e outros. Sendo assim, também podem prejudicar a natureza e a saúde dos seres vivos. A saúde humana, inclusive, pode ser afetada de 3 maneiras. Na fabricação, pois nesse processo a implicação se dá durante principalmente a aplicação, afetando aqueles que têm contato direto com a substância química, no caso, os trabalhadores que aplicam o veneno. A segunda forma é a implicação nos serviços secundários, aqueles onde os trabalhadores não têm contato de forma direta, mas se expõem de forma indireta, por exemplo, um vendedor de frutas ou verduras na feira. Há ainda uma terceira forma, que é por meio do consumo, quando os alimentos chegam às nossas mesas. Mas independente da forma de contato, os efeitos são de grande perigo para a saúde humana, podendo causar vários sinais e sintomas, que vão desde alergias, febres, dores de cabeça, vômitos ou mesmo problemas neurológicos. Mas a gente conseguiria produzir sem utilizar agroquímicos? Sim, a agroecologia tem mostrado ser possível e, portanto, passou a cultivar alimentos sem o uso desses químicos. Isto é feito utilizando-se de defensivos biológicos naturais. Mas o que são esses defensivos biológicos naturais? São produtos feitos, em sua maioria, a partir de micro-organismos e substâncias naturais que tenham ação de controle de pragas. Esta é uma estratégia utilizada para solucionar problemas na lavoura, mas que não tem intuito necessariamente de matar esses insetos ou organismos vivos. Na verdade, o que ocorre é uma tentativa de espantá-los, mesmo que temporariamente, como forma de controle, sendo a própria cadeia alimentar a responsável pela manutenção ou não das espécies. Um grande exemplo disso é a utilização de plantas, tais como a citronela, que servem de repelentes naturais. Sendo assim, sabendo que pelo menos 2 das formas de contaminação humana se dá por vias trabalhistas e que o risco à saúde dos seres e da natureza existe, o que justificaria a busca cada vez maior pelo uso dessas tecnologias biocidas? Uma das justificativas dada é a de que é preciso garantir justamente esta função biocida, como medida de controle de pragas e para que, deste modo, possa ser garantida a alta produtividade de demanda exigida pela indústria alimentícia. Outra razão que justificaria é o fato de alegarem que, sem estes produtos químicos, não seria possível garantir a produção de alimentos nas lavouras para toda a população mundial, ou mesmo que a falta dos químicos encareceria os alimentos até chegarem à mesa das pessoas. Mas tudo isso não passa de mitos e falsas verdades. Especialistas já demonstraram o quanto a agroecologia e a produção orgânica são tão ou mais produtivas que a agricultura convencional.
Deste modo, a produção orgânica e agroecológica, além de não utilizarem-se de compostos químicos tóxicos, são também considerados processos de trabalho seguros, naturais, justos e autossustentáveis. Então, será que existe o uso seguro dos agroquímicos? Cada vez mais os estudos garantem que não, pois não existe dose mínima para veneno. O que se sabe é que os efeitos vão sempre estar presentes, seja a curto, médio ou longo prazo. Estas substâncias que quebram paradigmas na saúde mostram cada dia mais a impossibilidade de podermos só pensar no processo saúde e doença a partir da lógica da causa e consequência. Os efeitos delas nem sempre são imediatos e visíveis. Além disso, tornam-se muitas vezes latentes e não evidentes nos corpos e nos ambientes onde vivem aqueles que são contaminados. Mas e os equipamentos de proteção individual? Eles não são uma forma de garantir a proteção? Bom, são garantias de proteção mínima, mas o fato de existirem ainda assim riscos de doenças por exposição à saúde, o mínimo que fosse, já deveria ser justificativa mais que suficiente para a contraindicação desses químicos pelos órgãos oficiais responsáveis, em especial os que tratam de saúde. No entanto, se o que queremos é entrar na lógica das condutas paliativas, ainda assim, todas as eficiências de segurança deles podem ser questionadas. Afinal, não se pode esquecer que a criação desses químicos foi para ambientes de campos de guerra. Devido a isso, ela trouxe consigo a necessidade de uma lógica industrial e, neste sentido, a utilização segura desses químicos exigiria também uma dinâmica industrial nos locais, de modo que seguissem medidas extremamente eficazes de biossegurança, ou seja, de segurança biológica. Isso quer dizer que, para garantir a segurança, seria preciso espaços fechados e controlados quanto a interferências diretas e indiretas do ambiente das áreas circulantes. Mas, ainda assim, sabe-se que, no próprio ambiente industrial, essas medidas de segurança poderiam ser questionadas, já que podem ser burladas. Mas consideremos que isso não ocorra. O fato é que, mesmo assim, este potencial de risco pode aumentar desenfreadamente à medida que a lógica pensada para ser usada em ambientes industriais, fechados e com possível controle, passe a ser levado para áreas agrícolas. Isto pois, o campo é um ambiente aberto e sem possibilidade de controle de 100% das medidas de segurança. O ambiente agrícola precisaria apropriar-se de uma lógica industrial também, mas esta possibilidade é desconstruída à medida que, como meio externo e aberto, acaba sofrendo influências diretas e indiretas de fatores químicos, físicos, ambientais, econômicos, sem que se possa sistematizá-los. Não evidencia-se, portanto, o contexto da lógica de trabalho e os aspectos econômicos desses agricultores, que não podem, por isso, seguir as inúmeras e diversas medidas que deveriam ser mantidas na lógica industrial e que não podem, então, garantir o quanto o ambiente agrícola e a saúde dos trabalhadores seriam afetados nesses ambientes. Não podemos nos enganar. Quando se trata dessas tecnologias e de seus potenciais de risco à saúde, pouco se discute a respeito dos agroquímicos. Além disso, ameniza-se a toxicidade dos agrotóxicos como instrumentos de produção capazes de modificar negativamente a qualidade dos produtos consumidos, da vida e dos ambientes onde vivem os seres vivos.